Hoje, a gente vai mergulhar numa das viradas de chave mais importantes do pensamento humano, a passagem de um mundo explicado por mitos para um mundo entendido pela razão. Vamos ver como essa mudança não ficou lá no passado, não. Ela molda o jeito que a gente pensa até hoje. Para começar, vamos fazer um exercício de imaginação. Antes da ciência, antes da filosofia que a gente conhece, como é que as primeiras sociedades davam algum sentido para os mistérios do universo? Sabe? De onde vinha a chuva? Por que o sol nascia todo santo dia? Como explicar o trovão? A resposta para tudo isso, em uma só palavra, era um mito. Mas calma lá. É muito importante a gente tirar da cabeça a ideia de que mito é só uma historinha inventada, uma lenda. Para os antigos era algo muito mais profundo e poderoso. E para entender esse poder todo, a gente precisa primeiro redefinir o que o mito realmente significava para eles. Ele era, na sua essência, uma narrativa sagrada. Olha só que interessante essa definição do historiador Mircea Eliade. Para as sociedades arcaicas, o mito era uma narrativa verdadeira. Não era ficção, não, era a própria realidade. Uma história sagrada que servia como um modelo, um guia para a vida. Vamos quebrar isso em partes, para ficar mais claro. Por que era considerado verdadeiro? Simples, porque o mundo existia. Se o mito contava que um deus criou as montanhas, a prova era só olhar pela janela. As montanhas estavam lá. Era sagrado porque a história vinha dos deuses, de um tempo de criação. E era exemplar porque ensinava como viver, como caçar, como casar, como plantar, tudo. E o ponto crucial, o mais importante talvez, é que era inquestionável. A autoridade não vinha da lógica ou da crítica, mas da tradição, do divino, ponto final. Então tá. Se o mito era essa base toda, que trabalhos ele realmente fazia para a sociedade? Porque não era só uma questão de acreditar. O mito tinha funções bem práticas no dia a dia. Pensa assim, o mito funcionava como o alicerce da comunidade. Não era só um monte de histórias soltas, mas a base que construía toda a realidade social e cultural, unindo as pessoas através de uma mesma visão de mundo. O antropólogo Claude Lévi-Strauss, um cara genial, identificou 3 funções principais que os mitos cumpriam. Basicamente, eles explicavam o mundo, organizavam a sociedade e compensavam as dificuldades da vida. Vamos ver cada uma. Primeiro, a função explicativa. O mito respondia às grandes perguntas de por quê. Por que tem aquela mancha de estrelas no céu? Ah, o mito contava que eram crianças que uma deusa colocou lá. Isso dava sentido e origem para tudo, desde um trovão até a morte. Em segundo lugar, a função organizacional. O mito estabelecia as regras do jogo social. O famoso mito de Édipo, por exemplo, ele não era só uma tragédia para entreter. Era uma lição poderosíssima que reforçava a proibição do incesto. O mito legitimava o que podia e o que não podia, organizando tudo na sociedade. E, por fim, a função compensatória. Pensa no mito como um conforto psicológico coletivo. Ele ajudava a galera a lidar com as perdas, com as dificuldades da vida, oferecia uma história que equilibrava os erros do passado e garantia uma sensação de que, no fim das contas, o mundo tinha uma ordem e fazia sentido. Beleza, a gente tinha um sistema super completo que explicava, organizava e consolava. O que poderia abalar uma estrutura dessas? Pois é, foi exatamente nesse cenário que uma nova forma de usar a palavra e o pensamento começou a surgir. E isso marcou a grande transição, de mitos para logos. Olha, mitos e logos podem até ser traduzidas como palavra ou discurso, mas elas são de universos diferentes. O mitos é a palavra narrativa, aquela que conta uma história, que é simbólica, que a gente vive e sente. Já o logos é a palavra conceito, a palavra racional, abstrata, analítica, aquela que a gente questiona. Enquanto o mito pergunta quem fez isso e por quê, já apontando para um deus, o logos pergunta o que é isso e como funciona, buscando uma causa que faça sentido racionalmente. E essa nova forma de pensar, o logos, não surgiu do nada, não. Ela marcou um momento histórico bem específico, o nascimento da filosofia. Para a gente se situar no tempo, olha só, durante séculos, na chamada Era Homérica, o mitos reinou absoluto. Mas lá pelo século 6 a.C., alguma coisa diferente começou a acontecer com os primeiros filósofos, os pré-socráticos. Eles prepararam o terreno para o logos florescer de vez na Era Clássica. E aqui está a grande virada de chave. Os pré-socráticos olharam para o universo e, em vez de perguntar qual Deus criou tudo, eles perguntaram qual é o princípio fundamental, a arqué de todas as coisas. Tales de Mileto disse que era a água.
Outros deram outras respostas, mas o mais revolucionário não era a resposta em si, e sim a pergunta e o método. Buscar uma explicação racional na própria natureza. Mas será que essa nova forma de pensar tão poderosa significou o fim do mito? Será que o Logos simplesmente apagou o mitos do mapa? A resposta é um sonoro não. E isso é super importante de entender. O pensamento racional não substituiu o mítico. Foi mais como se a humanidade tivesse ganhado uma nova ferramenta para sua caixa de ferramentas mental. O pensamento mítico continua sendo uma parte fundamental de como a gente dá sentido ao mundo. Essa citação do Levi Strauss é simplesmente genial, resume tudo perfeitamente. Ele não viu o pensamento científico e o mítico como inimigos. Pelo contrário, para ele, o pensamento mítico é o gênero, a forma original de classificar o mundo. E o pensamento científico é uma espécie especializada que nasceu a partir dele. E isso tudo nos leva a uma última pergunta, para a gente ficar matutando. Se o mito é essa narrativa poderosa que explica, organiza e dá sentido às coisas, quais são os grandes mitos que estruturam a nossa sociedade hoje em dia? Pensa aí nas grandes narrativas sobre progresso, sobre sucesso, sobre nação. Talvez o Logos não tenha nos deixado tão longe do mitos quanto a gente imagina, né?